Quando falamos na produtividade da pecuária, um fator é essencial em quase todas as categorias: a suplementação com sal mineral. E o pesquisador da Embrapa Gado de Corte explica um pouco mais desta necessidade e como deve ser feita para melhor aproveitamento. A maior parte da produção pecuária do Brasil ela é realizada a pasto, né? Então a gente tem o pasto como principal alimento. Entretanto, a pastagem ela não é completa, né? Mesmo nos melhores momentos do ano, tá? Quando a gente olha do ponto de vista nutricional. Então, por exemplo, a gente tem minerais, vitaminas, energia, proteína, e mesmo na melhor qualidade da pastagem, muitas vezes falta algum desses nutrientes, principalmente os minerais. Quando a gente fala em minerais, a gente está falando de 10 a 15 minerais que são deficientes, tá? Vou dar alguns exemplos aqui, como o cálcio, o fósforo, o magnésio, né? Outros que vão em menores quantidades, como zinco, cobre, cobalto, iodo, né? Todos esses são elementos que faltam na pastagem em todas as épocas do ano e praticamente em todas as regiões do país. Tá? Então a suplementação mineral tem exatamente esse objetivo de fornecer um suplemento, uma mistura de várias fontes, né, desses minerais que a gente falou aqui, que o animal consome e aí consegue cumprir, né, atender a exigência que ele tem e que está faltando ali na pastagem. Quando e como utilizar a suplementação mineral? Considerando que todos os animais da propriedade eles têm que estar produtivos, ganhando peso, emprenhando, né? Produzindo bezerro, no caso das vacas, né? A suplementação mineral ela é necessária o ano todo. Okay? Então, independente se é no período de águas ou no período de seca, se é animais em recria ou animais em engorda ou em reprodução, todos os bovinos eles precisam de suplementação mineral, né, em todos os meses do ano. Normalmente ele é fornecido no que a gente chama de coxos ou comedouros. O suplemento mineral ele deve estar disposto, né, para o animal à vontade. Então o animal ele vindo ao coxo ele tem que encontrar todos os dias, né, o suplemento mineral novo. O próprio suplemento mineral ele controla o seu consumo. Tá? O consumo normalmente é em torno, varia um pouquinho de suplemento, de marca, né, de empresa, mas vamos dizer que em geral varia em torno de 60 gramas por dia até 100, 120 gramas por dia, dependendo do suplemento. Se eu tenho, por exemplo, um rebanho lá de 100 vacas que estão consumindo 100 gramas por dia, a gente está falando de um consumo de 10 quilos por dia, né? Então o produtor ele tem que se organizar para fazer com que o coxo ele disponibilize esses 10 quilos por dia ao longo de todo o período. Como devem ser as instalações rurais para a correta suplementação? Um dos pontos mais importantes na suplementação mineral é realizar o correto dimensionamento dos coxos, de forma que todos os animais de cada lote tenham acesso igual ao suplemento mineral. A recomendação atual em relação à quantidade de coxo por animal, né, para a suplementação mineral é de 6 centímetros lineares. Então imaginem, por exemplo, um lote de 30 bezerros que estão consumindo suplemento mineral, né, e a gente precisa de 6 centímetros por bezerro. Né? Então multiplicando 30 bezerros por 6 centímetros, a gente está falando de um coxo de no mínimo 1,80 m. Segundo ponto, é interessante que os coxos sejam cobertos, principalmente pensando em suplementos que não têm nenhuma tecnologia para proteger de ser perdido pelas chuvas. O terceiro ponto é você alocar corretamente esse coxo. Tá? Então manter o coxo em algum lugar que seja de fácil abastecimento, né, pelos colaboradores, de fácil acesso pelos animais, se possível perto da água, né, para o bovino ter esse comportamento de lamber o sal e depois ir tomar água. E também alocar o coxo em um local em que não haja acúmulo de água, né, a formação de lama que vai dificultar o acesso do animal ao coxo.